Então, a todos os profissionais, qual é a mensagem que eu sempre levo? Não, até nas minhas redes sociais, eu sou Adair Alves, eu digo assim, não seja engenheiro, porque vem da negação, né? Então, você está deixando de ser engenheiro. Você está sendo engenheiro. Entendeu? Então, não seja engenheiro. Porque essas criações, essas soluções, elas vão dar ruim, como você disse. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time aqui, tô com o Carlão. Nares! O Dô tá aqui nos bastidores. Um abraço pro Dê, que também tá na redondeza. Hoje mais um episódio especial. E hoje a gente tem o prazer, né? A gente sempre fala disso. A gente tem o prazer de receber um professor, né? O professor é um dos papéis que ele desempenha, né? Então hoje vamos falar com Adair Alves. O Adair é engenheiro, é professor, é mentor, empreendedor, um dos coautores do livro Empreendendo na Engenharia. Vou fazer um bate-papo bem legal aqui com ele e seja bem-vindo, Adair. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Sinto feliz pelo convite. Quero agradecer você, Carlos Eduardo. Agradecer ao Carlão, que está com a gente. Carlos Eduardo também. Então, quero agradecer ao Carlos Eduardo também. Por mais essa oportunidade. Poder estar compartilhando um pouco da nossa carreira aí, né? Nossa trajetória. E, como muito bem falado, há pouco lançamos esse livro juntamente com outros autores, somos um dos coautores. Estamos aí para compartilhar aqui nesse espaço, obrigado por abrir esse espaço, porque tem muitos profissionais que não sabem o que fazer depois da formação, ou ainda estão se formando, não sabem para onde vai que caminho direcionar, seguir, né? E quem sabe nossa vida possa ser uma inspiração, né? A vida de vocês. Eu tenho certeza que o canal já tem orientado muitos profissionais, muitos alunos daí da engenharia, da arquitetura, das áreas correlatas, e só tem a explodir, só tende a aumentar cada dia mais. E você que assiste já vai compartilhando, né? É isso. A gente sempre fala, né, que um dos nossos propósitos é disseminar informação. E por isso que a gente gosta tanto quando a gente tem professores aqui, né? Que é extremamente especial. Para começar, fala um pouquinho da sua trajetória, de como você chegou aí, tanto como um empreendedor, como um professor, um mentor, um pouquinho da sua história até agora. Então, nós temos aí uma carreira que começa lá quando nós ainda éramos um simples adolescente. Um adolescente que queria ter o dinheiro para comprar o skate, para comprar a bicicleta e assim por diante. E ali eu encontrei uma oportunidade para arrecadar ali um dinheiro, algo assim. De qual forma? Juntei ali alguns refrigerantes, que meu pai fazia algumas compras ali. Um abraço pro meu pai, Luiz Augusto, que com certeza está assistindo. Que nós começamos a vender ali os refrigerantes que comprei ali no atacadão, coloquei numa caixa de isopor e fui para uma terraplanagem. Então lá tinha muitas máquinas, caminhoneiros, etc. E vendi ali alguns refrigerantes para a turma e fiz um certo dinheiro. E aí isso já despertou ali uma questão empreendedora. Percebo que nessa linha a gente já abre aí esse momento dessa veia empreendedora. Essa veia empreendedora. Depois a gente
passa ali pelo Senai, faz um curso de aprendizagem industrial, eletricista de manutenção eletroeletrônica. Esse curso nos dá um caminho ali onde nós vamos instalar painéis, máquinas automáticas, CLPs, fazer cabos, chicotes, instalar disjuntores, tudo isso dentro já de uma área técnica. Depois, por alguns motivos, fui participar num concurso público, acabo assumindo um cargo público pelo concurso, e lá dentro passo a conhecer a minha coordenadora, que o esposo dela era engenheiro. Numa visita para instalar ali o seu Windows, o Office, pacote Office no seu computador, o esposo dela me faz algumas interpolações, umas perguntas, porque eu não estava estudando, uma vez que eu estava jovem ainda, talvez com 21, 22 anos, ou 23 anos por ali. E aí eu digo para ele, eu já sou técnico, eu comecei faculdade com 18 anos, só que eu parei, tinha ido para a área da mecatrônica, que era mais próxima da elétrica, né, das automações. E aí a gente percebe que ele faz um bate-papo muito interessante, falando sobre o quanto o governo na época iria investir na construção civil. Ele faz algumas perguntas ali, o que meu pai fazia e etc. E aí ele fala, se você já tem um construtor na sua família, por que você não faz construção civil? Será uma área que vai ter milhões em investimento e vai faltar engenheiro. Fez toda uma propaganda da engenharia na minha vida. Na mesma semana eu vou lá para a faculdade e faço a reinscrição. Na verdade, abri uma nova inscrição, porque aquela já estava fora, a grade curricular já havia mudado muito, e volto a estudar. E aí, quando volto a estudar, volto para a engenharia civil. Já volto na engenharia. Volto com todo o gás, falei, agora eu termino. Então, foi essa trajetória até a conclusão. Aí, entrei na faculdade, concluí, tive a oportunidade de trabalhar em algumas construtoras. Nessas construtoras, tive muito contato com projetos estruturais, porque era bem no início da obra, parte de fundações, estava fazendo pranchel, estava fazendo estacão, estava fazendo diversos tipos de fundação em uma única obra. E parede de diafragma, todo tipo de estrutura de contenção e terraplanagem estava acontecendo naquele momento, dentro de uma construtora bem reconhecida no mercado. Daí, a partir daí, eu começo a controlar quantidade de ferragem nos blocos de fundações, quantidade de ferragem nas armaduras dos pilares, nas vigas, nas lajes, e aí começo a gostar dessa questão das armaduras específicas dentro de uma estrutura, né? Que toda estrutura aí, quem vai fazer uma simples casa, um prédio comercial, um galpão, precisa ter projetos estruturais, precisa ter projetos de fundações, precisa ter estudos de solo e tudo mais. E aí eu passo por esse momento onde eu tenho eu sou a pessoa que tem que conferir para liberar um serviço e etc. E aí, como muitos, com certeza, está ouvindo a gente agora, muitas vezes é o estagiário que está lá conferindo, é quem está fazendo a compra de materiais, e aí fala, poxa vida, estou aqui fazendo a compra dos materiais e por que não se tornar um engenheiro, né? Fazer uma inscrição numa faculdade, fazer como aquele engenheiro esposo da coordenadora passou para a gente. Passou para você. Né? Vai lá estudar, você é novo, né? Então, na verdade, não é porque era novo. Todo mundo tem oportunidade, as inscrições sempre vão estar abertas, né? Nas diversas faculdades do mercado. E enquanto há vida, há esperança. Se você tem 40, 45, 50, você não vai morrer com 55. Se você já tem 55, não vai morrer com 60. Após os 60, pode continuar trabalhando. E aí a experiência de vida, muitas vezes, é maior do que um jovem que está com 30, com 40. Tudo é soma, né? Tudo é uma soma.
Então, dentro dessa trajetória, eu termino o curso e vou trabalhar nessa construtora. Acontece alguns percalços. Fui para uma empresa de pré-moldados, indústria brasileira do pré-moldado. Passo um período ali. Vou para uma construtora que construía para o poder público. Ali conheço um calculista e, voltando lá no esposo da coordenadora, ele é oriundo do Mato Grosso, lá de Cuiabá. Ele disse para mim, lá naquela primeira fala, por que você não faz engenharia civil? Você sabia que tem uma área que os engenheiros nadam de braçada e cobram o quanto querem, porque não tem muitos profissionais nessa área, que seria o cálculo estrutural. Nossa, falar isso para um jovem de 22, 23 anos, vamos dizer assim, ele vai brilhar os olhos. Sedento por informação, por ter a capacidade de construir o futuro que deseja, né? E aí eu decido estudar essa área. E quando eu entro na faculdade, já começo ali na biblioteca a escolher 2 livros por semana, ou um, conforme tinha ali as condições. Tinha até um livro que eu até hoje gosto muito dele, indico para quem ainda não conhece, Concreto Armado Eu Te Amo. Esse livro, vamos dizer assim, abriu meus horizontes e o entendimento do que é um cálculo estrutural, do que é o concreto armado. Isso me trouxe uma base, né, vamos dizer assim, muito boa, que já quando eu estava ainda na engenharia básica, eu já pude entender o que se falava a respeito do cálculo estrutural, né? Então, isso fez com que eu tivesse essa linha de trabalho. Mesmo que eu estivesse ali dentro de uma construtora, mesmo que eu estive ali dentro de um escritório de engenharia, eu já estava focado que eu queria cálculo estrutural. E isso foi muito bom. Quando eu termino a faculdade, eu vou fazer provas de cargas em fundações lá na Unicamp, um curso de extensão que faz parte da pós-graduação da Unicamp. Depois, complementos de alvenaria estrutural, depois muros e taludes, e contenções, também dentro da Unicamp. Então, toda essa bagagem foi nos somando. E é engraçado, eu acredito muito no ciclo, que toda a nossa vida possui um ciclo de 7 anos. Se você fizer uma matemática, você percebe que a cada 7 anos acontece algo na sua vida. E aí, quando dá 7 anos que eu estou formado, eu viro um pouco para a área do georreferenciamento, que é o caso da topografia. E a gente faz mais uma especialização que é de pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. Isso nos leva aí a ter um outro horizonte, os colegas já começam a entender que a gente está ali com uma estação total, consegue fazer um pequeno levantamento. Levanta um lote aqui para mim, faz um orçamento, atende eu aqui. Então a gente, mesmo estando calculando, começa a perceber que há um mercado, né? Tinha um colega, ainda tem esse colega, ele já trabalhava com topografia e eu fazia toda a parte no equipamento e levava para que ele descarregasse aquilo no programa de topografia, passasse para os programas de CAD, para que eu pudesse colocar a logo do meu escritório e entregar para os clientes. Então, dentro dessa área de projetos, que foi a área que a gente deu mais ênfase naqueles anos, nós pudemos, então, levar aí um complemento para o cliente, porque você entrega um projeto de estruturas. No projeto de estruturas, a primeira folha é a folha de locação de obra. E aí? A pessoa que não conhece de construção civil, ela pega essa folha e não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer. Fala, e agora? Entrega para o construtor... Não consegue nem interpretar as informações que tem ali. Não vai interpretar as informações que tem ali. Aí o construtor fala, você tem que contratar um topógrafo para poder marcar a sua obra. Ou mesmo antes, né? O cliente compra um determinado lote e o profissional fala para ele, olha, eu vou fazer o seu projeto.
porém eu preciso da topografia do terreno. Então ele já começa a ter que fazer um levantamento topográfico para ter a dimensão da área. E aí, quando a gente percebe que eu faço cálculo estrutural, estou entregando esse produto para o cliente e o cliente não tem quem fazer a locação, e a gente indica uma pessoa que de repente ele está ocupado, está fazendo outros trabalhos, né? Às vezes atendendo um cliente diariamente ali, já com diárias fechadas, né? Um pacote fechado, ele não tem tempo para atender nosso cliente, que às vezes é um cliente de uma casa, algo pequeno, e aí ele pega e deixa numa agenda onde não consegue atender o nosso cliente. E aí o que a gente faz? Poxa vida, vamos resolver isso, né? Eu já estou aqui com o equipamento, eu faço a sua alocação. E aí você consegue, de uma certa forma, agregar valor dentro do seu trabalho, vender mais um serviço, e aí... E fecha o ciclo. E fecha o ciclo. Então, uma coisa tá amarrada com a outra também, né? uma coisa está amarrada com a outra. Porque é legal, assim, às vezes, e é uma percepção, tá? Só uma questão de percepção. Às vezes o cliente final não valoriza esse trabalho estrutural, né? Que é desculpa até a redundância, né? Que é o começo de tudo, né? Então, assim, como você já é especialista na questão da fundação, né? Então, você poder oferecer para esse cliente um outro serviço agregado, então é bem legal. Porque, cara, isso que é um engraçado. Além, às vezes, de não valorizar isso, às vezes o cliente ele não tem, ou às vezes, sei lá, né, até por influência, ele não tem uma certa ideia do que ele pode fazer para o futuro. E, pô, de repente, com um trabalho que você desenvolve, né, uma coisa linkando com a outra, ele consiga fazer, até pensando lá na frente, consiga fazer essa parte do início da obra, que é importantíssimo, já fazer uma estrutura diferenciada para que, se ele quiser mudar no futuro, ele consiga, né? Você enxerga isso, assim, quando você vende esse serviço para o cliente final, ele valoriza o seu trabalho ou não? Ele valoriza, ele respeita. Dificilmente o cliente ele vai questionar o trabalho do profissional de cálculo estrutural. Porque, geralmente, o cliente que fecha esse serviço, vamos dizer que esse serviço é um serviço de projetos complementares. Muitas vezes, o cliente ele chega até você depois que um outro profissional já o atendeu. E isso, que aí é a questão de certa da especialização, forma, né? Então, ele vai fazer aquilo que está lá no alvará, já tem alvará de obra, já pode sair construindo, e aí ele pede, como que eu vou começar essa obra? O que eu tenho que fazer? Ele vai atrás do construtor. O construtor seja uma pequena construtora, uma grande construtora, ou um amigo da família, ele sempre procura alguém para começar. E esse alguém fala assim, eu não consigo fazer com esse projeto aqui. Eu preciso saber das estacas, eu preciso saber das brocas, né? Ele vai dar das sapatas, ele vai dar o termo que ele mais tem referência e que está habituado. E aí, ele fala assim, porque eu não vou colocar aqui 4, ele vai chamar de broca, né? Eu vou colocar 4 brocas aqui, mas poderia ser necessário 6, né? Talvez poderia ser uma outra solução. Eu vejo que a sua casa é uma casa de alto padrão, eu vejo que a sua casa aqui, o seu terreno tem muito aclive ou declive, e o projeto aprovado dentro da prefeitura pede alguns detalhes que são detalhes de segurança. E aí o cliente, hoje, com as informações, com a tecnologia, você já tem acesso a muitos conteúdos que já orientam as pessoas hoje em dia. Até nas redes sociais, você roda e você pode encontrar alguém que está ali falando de segurança, falando que é necessário fazer uma sondagem do terreno, falando da importância de um cálculo estrutural, das importâncias em projetos de elétrica, que existem proteções DR, disjuntor residual, que vai dar segurança se alguém tomar um choque em alguma tomada, ele vai desarmar, alguma fuga de corrente. Então, tudo isso são informações que você
aprende, muitas vezes, dentro de uma plataforma que a pessoa pegou ali para passar o tempo. Mas aí o cliente já tem essa informação. Mas o construtor, ele diz para o cliente assim, ó, é melhor o senhor procurar um engenheiro tal. Ou ele indica alguém, ou ele fala com o arquiteto. Aí o arquiteto diz, ou o engenheiro, eu já terminei a minha parte. Para você fazer a parte de fundação, você tem que contratar um outro profissional. E aí ele vai te indicar, ou ele vai indicar um amigo, ou ele vai deixar o cliente mesmo procurar. Então ele vai ali nas plataformas, fazer busca, encontrar engenheiro estrutural. Aí ele busca lá, engenheiro estrutural na cidade de São Paulo, engenheiro estrutural na cidade de Campinas, engenheiro estrutural na cidade de Barueri. E aí ele já encontra uma lista de profissionais e aí liga ali para os profissionais que ele mais achar que consegue atender ali a sua necessidade. E aí, quando ele traz essa planta e entrega para o construtor, ele tem uma certa segurança. Por quê? Ele buscou orientação de um engenheiro que tem uma especialização em estruturas. E essa especialização em estrutura dá uma segurança que não é uma segurança qualquer. Uma segurança de que a qualidade está legal, que o porcelanato foi assentado com niveladores, que ninguém vai tropeçar de uma cerâmica para outra. Não é esse tipo de segurança que a tomada está na altura correta das normas. É uma segurança de que ele coloca o filho dele, a filha dele no quarto deles, e mesmo que venha uma maior tempestade, que passe ali um vendaval, ele não vai ter a sua casa em ruínas. Se você, aqui na plataforma que está sendo transmitida, esse podcast, você pode encontrar algum acidente. Inclusive mesmo na nossa cidade teve um acidente numa casa de alto padrão, onde o muro vem à ruína durante uma chuva e você vê o pai gritando, vai para dentro, porque vai cair. E aí aquele muro cai em cima daquela piscina, um muro cinza cai em cima de uma piscina numa casa de alto padrão da região de Alphaville. Ou seja, essa segurança, se ele tivesse um muro estruturado com um projeto estrutural, não estou dizendo que ele não fez o projeto, né? Estou dizendo que se ele o projeto estrutural, a orientação dos clientes com os engenheiros calculistas, ele tem uma segurança de que a casa dele não terá problema. Então ele coloca a família dele debaixo daquele teto, ele coloca a família dele numa área de lazer ali, em que nada vai causar nenhum estrago ali, nenhuma adversidade. Porque assim, uma coisa é meio complicado, né? Porque uma coisa está ligada muito com a outra, né? Você fala assim, acho que a preocupação com segurança deveria vir em primeiro lugar, né? De contratar e procurar um profissional especializado nisso deveria estar em primeiro lugar, né? E às vezes é uma coisa, a gente já conversou um pouco sobre isso e, desculpa, às vezes eu sou meio contrário, às vezes eu sou meio o lacrador, não, mas não é isso, não. É que às vezes a gente tem que passar essa responsabilidade para o usuário final. Porque às vezes por uma questão de economia, às vezes é aquela economia não muito inteligente, né? Eu deixo economizar aqui um pouquinho porque eu não vou falar com outro profissional e de repente o cara que está me dando aqui, que está fazendo a obra, está me dando essa segurança. Mas é legal você ter este aval para que lá no futuro não aconteça como acontece aí, né? E a gente vê, às vezes, não só pequenas obras, mas a gente percebe, às vezes, algumas coisas que são mal planejadas, né? De uma maneira geral, que não, talvez, aquela questão da segurança não está em primeiro lugar, né? Sim. E que acaba levando e fazendo com que algumas pessoas ou até uma parte da sociedade passe alguns riscos, né? Mas tem também aquela famosa parte do problema que é a construção social e cultural da sociedade ser remediatista e não se preocupar em prevenir as coisas, né?
Exatamente. Então tem também um pouquinho dessa construção social, você vê tudo que é de prevenção, você vê a dificuldade que tem de implementar aqui no Brasil, né? Quer seja vacina, quer que seja qualquer coisa que é de prevenção, seguro, né? Seguro de vida, seguro de casa, seguro de carro. Carro até que acho que até tá mais, né, um pouquinho mais consolidado, mas tem também essa construção social. Não há muito tempo atrás, o caso da Boate Kiss foi um problema de prevenção. Sim. Né? Algo que, se tivéssemos um bom profissional, com um bom projeto com rotas de fuga, com toda a experiência de abertura das portas de saída, com tamanha população que estava ali dentro, de uso daquele espaço, quem sabe aquela tragédia não teria acontecido o fim que se deu. Né? Então, procurar aí os profissionais, desde um projeto de fundações, um projeto de estrutura, um projeto de elétrica muito bem dimensionado, um projeto até o hidráulico. Você tem situações de manutenção, por exemplo, que muitas vezes aparenta-se que é um problema de manutenção. Porém, o exemplo das calhas em telhados. Você tem telhados embutidos e você tem ali calhas onde às vezes você tem uma descida ou duas. De repente, se tivesse sido dimensionado para 3 ou o tamanho da abertura de saída fosse dimensionada de forma correta, não teríamos acidentes de começou a cair água aqui no quarto do meu filho, da minha filha. Né? Então, toda essa preocupação com segurança, não somente estrutural, mas de toda a natureza, porque aí uma residência desse tipo precisa ter um seguro. Né? Então, fazer o seguro vai custear caso aconteça algum tipo de acidente? Existiu estudos que garantia que aquilo seria mais de uso mais seguro? Então, toda a preocupação anterior é necessária. O tão necessário estudo de viabilidade que é tão negligenciado, né? Também. Né? Na prática. Também. E aí, Adair, explica pra gente um pouquinho como que foi também, né? Você teve todo um processo de transição, né? Nessa questão, inclusive influenciado por uma pessoa externa, né? Pra entrar na faculdade, fazer engenharia, essa parada toda aí. Mas, cara, aí comecei a fazer engenharia, entrei no setor público. Como foi cair nesse mundo empreendedor, cara? Como que foi essa transição? Foi fácil, não foi fácil? O que você pode contar pra gente dessa experiência que você teve? Continua não sendo fácil. Continua não sendo fácil. Essa é a grande realidade. Eu sempre comprei freezer para abrir um comércio de frutas e esse freezer ficou ao tempo lá e ele se deteriorou e eu não montei. Então, a veia empreendedora, eu percebo desde aquele fato de eu vender ali alguns itens em uma terraplanagem e também com esse fato que não se concretizou, que era montar um comércio. Então, quando eu estava dentro dos escritórios, dentro das empresas, a gente já via uma possibilidade de alcançar uma fatia do mercado entregando projetos estruturais, que era a minha veia principal naquele momento. Então, eu abro um escritório, eu até atendi uma arquiteta da região da Aldeia da Serra, ela me contratou, meu primeiro projeto foi para aquela arquiteta e eu fiz um projeto de estruturas e fundações, né, para uma residência ali mesmo na região da Aldeia da Serra. Aquele projeto deu o meu primeiro start. Teve um outro projeto também na região de Osasco, Parque dos Príncipes, onde fizemos ali o projeto estrutural. O cliente, aí complementando a resposta anterior referente ao cliente, aquele cliente, ele no meio do processo, no meio do time do contrato, ele rescinde o contrato e ele indica que ele não vai
utilizar o nosso projeto, porque ele achou que estava super carregado. Então, talvez... Carregado em termos do quê? De orçamento? Carregado em termos de quantidade de fundações e dimensão das estruturas, estruturalmente falando. Então, na verdade, ele estava um pouco, talvez naquele momento, desinformado com relação ao solo. Porque... E negligenciando também o dossiê de um profissional. Né? Exatamente. E eu era ainda estava aluno da universidade naquele momento. E quem estava me acompanhando era um engenheiro civil. Um abraço para o engenheiro José Nelson Catuta, que tem um escritório na cidade de Barueri. Ele foi quem pegou na minha mão e indicou aonde colocava o pilar, onde colocava a viga. E ele fez a visita e ele assinava aquele projeto daquele cliente de Osasco. E naquele cliente, o cliente disse que tinha muitas estruturas, ele queria reduzir, porque ele optou pela solução do pedreiro. Ao invés... Então, peraí. Isso é legal, essas histórias. Eu adoro esses cases. Ô, pessoal, já chegando nos meus causos. Esses causos são legais. Desculpa, eu vou cortando, tá? Gil Gomes disse, mas vamos embora. Eu vou cortando porque é legal a gente pegar e fatiando isso, né? Para que também quem está do outro lado aí consiga entender um projeto de uma maneira mais ampla. Então, vamos lá. A primeira coisa, acho que é legal pra caramba, que você está falando. Depois você dá continuidade, mas vamos devagar nesse case aí, porque ele é um case bem legal. Essa é boa, né? Essa é boa, só gostei. Mas é assim, porque, primeira coisa, você já teve essa visão empreendedora na faculdade. Então, eu comecei num primeiro projeto, tive a coragem de ir lá... Captar o cliente. Captar o cliente, buscar, abrir minha empresa, fui lá, certo? Então, isso é um baita no mérito, isso é legal também pra gente multiplicar isso para os futuros formandos, né? Isso, e assim, e que fique claro, da maneira correta. Da maneira correta. Porque com um profissional da área já formado por trás, dando aval no que ele estava fazendo. É isso daí. Então, primeira coisa, isso daí. Bom, aí eu fiz o meu projeto legalzinho, né? Aí eu fui discutir com o cliente final. O seu Carlos Eduardo aqui. Eu sou o Carlos Eduardo, mas eu fui falar com o outro Carlos Eduardo. Certo? Fui falar com o Carlos Eduardo. Aí o Carlos Eduardo, por interferência do outro Carlos Eduardo, que talvez não tenha o conhecimento técnico suficiente sobre a questão, né, de segurança estrutural, principalmente pensando no próprio cliente final, acabou contraindicando aquilo que você estava fazendo. Agora as pranchas de projeto. Agora continua que está ficando interessante. Exatamente. Né? E o que ele aborda? Ele aborda que aquele projeto dava-se para levantar um prédio. Então, ele aborta o contrato e diz, olha, esse sinal que nós já fizemos, você pode ficar com esse sinal, está tudo bem, fica pela parte do trabalho que você já fez. Na verdade, já tinha entregue todas as pranchas do trabalho. E fizemos uma visita, no qual não foi custeada, assim, não cobramos, porém teria espaço para se cobrar uma visita em obra, porque uma coisa legal aqui para os nossos telespectadores é o seguinte: o que é um projeto, o que é uma visita técnica? Projeto tem o seu custo, visita técnica tem outro custo. Então, quando você contrata um profissional, não é porque ele desenvolveu o projeto para você, não é porque ele aprovou o seu projeto na prefeitura que ele é obrigado a ir na sua obra. Ele tem que ser custeado para ir até a sua obra. Então, o custo do deslocamento dele, a hora técnica dele, a sabedoria que ele carrega, essas informações, quando ele vai lá e ele dá um palpite até numa outra matéria dentro da sua obra, é uma solução de iluminação, é uma solução de jardinagem. Por mais que seja uma simples pergunta que o cliente faz, de certa forma, vamos tratar assim, você está valorizando a tua profissão, que é a questão da... Eu acho que você não deve ser assaltado. Então,
Mas é uma expertise, é uma inteligência que está sendo entregada. Exatamente. Então, a pessoa deve cobrar por esse trabalho, por essa visita. Então, naquele momento, a gente fez uma visita técnica, no qual o solo daquela região era conhecido pelo profissional. Esse profissional, hoje, ele já está com mais de 70 anos. Esse profissional ele tem uma vasta experiência, principalmente na região de Osasco, porque ele é oriundo do estado de Minas Gerais e ele veio para o São Paulo morar em Osasco, trabalhar numa empresa em Osasco, num escritório em Osasco. Ele abre um escritório em Osasco e mantém o escritório de cálculo estrutural por muitos anos em Osasco. Então a região era conhecida dele. Ele sabia que aquele solo precisava de mais fundações. E aí, como que ele sabia isso? Ele, com certeza, tinha uma sondagem de outro terreno, porque o cliente também não tinha feito o estudo de solos. Então estava tudo errado. Que é a sondagem. Né? Então, eu como meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho, eu vendi um trabalho de cálculo estrutural, pedimos para que ele fizesse uma sondagem e o mesmo não apresentou a sondagem. Então, a solução, ela pode ter ficado um pouco pesada? Sim, porque você vai pesar a mão porque faltam informações. E aquela economia que poderia ter no quesito estrutural, na quantidade de concreto e de aço, não foi tanto absolvida porque não tínhamos o estudo de solos. Então, é toda uma cadeia. Você faz o estudo de solo, você entende se o solo tem um nível de água aflorado ou não, em qual altura tem o nível de água ou se não tem. E aí dentro disso você entende se é uma argila, se é um silt, se é uma areia, qual é a resistência de cada tipo de solo. Cada tipo de solo vai apresentar uma resistência que vai dar segurança maior ou menor. Porque eu acho legal você falar dessa questão de solo também, e às vezes, digamos assim, não seja tão valorizado, mas a gente tem alguns exemplos no litoral aqui paulistano, Sim. de que você tem vários exemplos de algumas obras, né, alguns prédios que estão simplesmente parecendo a Torre de Pisa lá. Exatamente. Né? Elas estão, né, saindo fora do prumo e aí você tem que refazer. Dormi em Santos, acordei na Itália. Não, cara. E eu não vou nem falar da minha origem, né, Dudu? Você sabe, aí vai dar problema aqui, eu não quero falar nada, da minha essência natural. Mas é legal a gente entender um pouco essas questões, aquilo que antecede uma construção, porque a partir do momento que você tem uma fundação bonita, você fez lá o estudo de solo, viabilidade, você fez a fundação, você fez todo esse trabalho, o cálculo estrutural, todo esse trabalho que antecede o levantamento de um seja lá o que for. Empreendimento, um prédio. Seja lá o que for, seja uma casinha, é aquela história dos 3 porquinhos, né? Seja lá aquela casinha pequenininha, de qualquer tamanho que for, seja ele um prédio ou sei lá, uma ponte, seja o que for, né? É necessário fazer isso, porque depois para construir, meu amigo, aí digamos assim... Depois para consertar, né? Tem uma solução estrutural para esses prédios que estão em desaprumo. Seriam os reforços em fundações. Essas fundações elas podem ser reforçadas. Tem uma solução que é você colocar um estilo de estaca mega, que são pequenos blocos de concreto, ou seja, blocos cilíndricos, eles são as estacas, e eles serão macaqueados sobre pressão, ele vai descer até a altura onde ele encontrar resistência, você vai somando ali algumas peças, e depois essas peças serão encaixadas de certa forma que elas entram debaixo do elemento prédio. E aí, com o macaco hidráulico, faz ali uma pressão inversa, onde a edificação ela volta para o seu estado original. Então, tem solução estrutural para isso. Tem, mas é aquela questão Só que do custa retrabalho, quanto? o retrabalho e o recusto, né? Porque aí você vai ter um custo adicional aí que fora da casinha. E assim, desculpa te interromper, a gente não tá nem entrando num outro custo, que é a questão
da saúde, porque você preocupado, você pode ficar doente, você pode ter, né, algum trauma, alguma coisa assim, um estresse que nós não estamos nem colocando ainda na Puta, conta. Dudu, vou falar uma parada assim que caiu aqui no meu WhatsApp, cara, e aconteceu isso, apareceu até numa televisão aí, bem popular, né? Um caso aí numa praia do litoral sul de São Paulo, e coincidentemente eu olhei o prédio e falei, caramba, meu, eu já fui nesse prédio, eu conheço esse prédio, meu, e é um prédio de um conhecido meu, né? E assim, há pouco tempo atrás, não faz coisa de 2, 3 meses, não. Apareceu aí que teve justamente esse problema. Mas o que você tá falando também, além de tudo isso, cara, é a mobilização que você... Assim, são coisas de pelo menos uma semana e pouco, que você não sabe o que vai fazer. Não Vem a sabe o que Defesa vai fazer. Civil e fala o seguinte, ó, de hoje pra amanhã, aliás, Pode ir mais de agora de agora pra frente você não pode mais subir no teu prédio, acabou. Então, assim... Não pode pegar nada, não pode pegar documento, não pode pegar nada. Saiu, acabou. E a Sai só família com a dele é roupa uma do família corpo. pequenininha, cara. É pequenininha a família dele. A família dele é uma família que tem ele, mas os netos devem dar lá mais ou menos umas 12, 13 pessoas. Imagina você mobilizar. Não, tô falando sério, isso é real, tá? Imagina você fazer uma mobilização de uma hora que você não espera em momento algum. Sim. Pra você tirar 13 pessoas que você tem uma estrutura. E ó, é uma baita de uma estrutura. É um apartamentozinho lá de 100 e poucos metros quadrados. Um apartamento bem legal. Então, como você faz uma mobilização de um dia pro outro, né? Então, a solução existe, mas a solução ela custa caro. E o custa caro não é o custo, valor, dinheiro, né? É todo esse custo de mobilização social, talvez de saúde, seja lá do que for, que não tem custo, é irreparável, né? Mas voltando lá naquele caso, naquele case que você estava falando, né, anteriormente, e aí, o que deu? Do rapaz que cancela o contrato? Ele cancela o contrato e a garagem dele tinha um vão de 9 metros. Nós tínhamos feito o desenho, o projeto daquela obra sem pilar ao meio. Então a viga era muito grande, os pilares de apoio eram com dimensões grandes e fundações grandes. Ele cancela tudo e fala assim, nós não vamos usar o seu projeto, nós vamos colocar um pilar no meio, eu vou fazer com um pedreiro e a gente vai fazer com sapatinha do jeito que ele explicou aqui pra gente. E então pode ficar tranquilo que nós não vamos utilizar a solução estrutural que vocês desenvolveram. E aí cancela o contrato, diz que aquele sinal que ele tinha dado de 50% ficava como o pagamento das horas que nós já tínhamos trabalhado em cima do projeto e que não iria utilizar as pranchas. E aí encerra-se a novela. Foi dessa forma. Então, dentro dessa situação aí, desse case, foi frustrante. Era o meu primeiro trabalho. Foi o primeiro trabalho. Então, o empreendedor, respondendo a pergunta, o empreendedor ele vai passar por diversos percalços ali, obstáculos que ele vai se deparar. O cliente, ele vai encontrar todo tipo de cliente, o cliente que não quer fazer uma sondagem e qual vai ser a solução que você vai adotar, como você vai convencê-lo de fazer a sondagem, o cliente que quer preço, não quer valor, ele quer saber do preço e você vai ter que também saber lidar com esse tipo de cliente. Então, quem navega pelas vias do empreendedorismo em abrir algum tipo de trabalho, vamos dizer assim, tem muitas dificuldades e continua tendo durante todo o processo. A diferença é que você aprende a ser calejado. Mas aí eu vou falar uma coisa assim que é uma questão de percepção, tá? É só uma questão de percepção, Sim. né? É uma questão de você valorizar a responsabilidade técnica do profissional que está lá do outro lado, certo? E o conhecimento, né? Porque é uma responsabilidade técnica. Vamos lá. Sei lá, meu filho está doente, certo? Eu posso ir numa farmácia, entre aspas, e comprar lá uma dipirona, alguma coisa para essa criança, para resolver o problema. Será que eu estou resolvendo? Qual que é o ideal? Que eu vá procurar um profissional que ele tem sim a sua responsabilidade técnica nisso. Qual que é a diferença de um médico para um engenheiro?
Se um engenheiro, nesse caso, é que você não voltou nesse outro exemplo que você tá, mas, cara, depois a gente pega aqui na prática do dia a dia, né? Prática lá da consultora, que você vai olhar essa mesma obra depois de 10 anos para frente, você vai ver todos os problemas, né, patológicos que a obra causa. Sim. Seja ela rachadura, seja ela infiltração, seja lá o que for. Por quê? Porque lá no princípio você não teve... Uma coisa é a falta de informação, aí já dá até pra gente entender, né? Sim. Mas quando você tem a informação e você vai contra um dossiê, eu sou um cara leigo, você é um cara profissional e tá lá, você assina por aquilo. Porque se der alguma coisa, ou se acontecer algo que seja prejudicial, a responsabilidade é tua. Você vai cobrar de quem? Civil do responsável e criminal. Isso é a responsabilidade civil e criminal. É isso. Entendeu? Está na então legislação. É o seguinte, as pessoas às vezes não têm esse discernimento, né? Até a questão da cronologia, né? Porque assim, às vezes eu lá no início estou me precavendo, estou óbvio, fazendo o que é necessário dentro da viabilidade, mas às vezes eu também estou me precavendo para possíveis necessidades futuras. Que o próprio cliente, às vezes, nem se atentou naquele momento. Então, assim, beleza, ele não usou o seu projeto e diminuiu lá a quantidade de ferro, quantidade estrutural toda. Uhum. Sapato diminuiu tudo. Mas dali 10 anos, será que ele quis subir uma outra laje ali? Será que ele quis alguma outra coisa que essa redução lá no início já não proporciona mais? Eu posso contar um caos meu? Que eu vi Bora. Esse daí é o caos meu. Eu também gosto, hein? Ora, esse daqui não é que a gente vê algumas coisas que você fala assim, mesmo você sendo leigo, você fala, não é possível que o cara consiga essa solução. Cara, às vezes a gente precisa ser estudado, cara. A gente precisa ser estudado. A NASA precisa nos estudar, porque é demais. Nós somos convidados para ir num prédio, né? Para fazer um orçamento lá de algumas... Não é nem benfeitoria, né? Alguns problemas estruturais mesmo no prédio, né? Sim. Então, assim, é prédio antigo, normal também, né? Construção antiga de 30 anos atrás. Então, realmente, você precisa de alguns reparos. Mas aquele negócio de resolver o problema pensando só no valor, você causa um outro problema, que isso ao longo do tempo, esse problema pode se tornar grave, né? Mas o problema desse prédio era assim, foi construído uma área de paisagismo, né? E não foi feita a hipermeabilização do jeito correto que deveria ter sido feito, isso lá atrás, e é claro que isso vai causando ao longo do tempo, né? Infiltração na parte de baixo onde ficava o estacionamento. Eu ia falar uma coisa aqui, mas estou me cuidando. Estou melhor. Mas caramba, cara, sem brincadeira nenhuma, você pegava uma viga, juro por Deus, cara, o cara conseguiu fazer uma calha. O cara mandou fazer uma calha, né? De um ponto A para um ponto B, claro, e com uma saída, com a água que ia dar lá no ralo. Isso que o cara fez. O cara fez uma calha na viga para a água descer no ralo. Calha na viga para a água descer no ralo. Eu tô falando 3 vezes porque é algo, gente, que é inconcebível, principalmente num prédio. Então, assim... Ele revestiu a viga? Não, ele colocou uma calha. Então, vamos supor... A viga deu um problema. A viga tá aqui. Tava tendo infiltração. Ele resolveu o problema da infiltração na viga, pondo uma calha. Embaixo. Mas sabe qual que foi a ideia dele? Não, aí você vai fazer a pergunta, né? Mas por que dessa calha? Não, porque o síndico do prédio não queria que, né, as goteiras ou as coisas que estavam aparecendo, porque os moradores estavam reclamando das goteiras que estavam aparecendo, né? Então ele teve essa solução de fazer aquilo, mas olha só, você que é engenheiro estrutural, imagina aquela infiltração numa viga, de sustentação ao longo do tempo, o que pode causar naquela porcaria daquele prédio? Ruína.
É ruína, na certa. É ruína na certa, cara. A gente tá falando de uma estrutura básica do... É. Aí você fala... E era a coluna estrutural do prédio. É a certeza de que vai dar Essa- ruim. Vai dar ruim. Vai dar Não, ruim. então, assim, você resolve um problema... É assim... E às vezes a profissão, como ela é transitória... Transitória, Então, assim, cara, tá bom, eu resolvi meu problema. Olha lá, o É. meu cliente, que é o que é proprietário, o domínio. né? Ele não vai me reclamar, porque ele não tá enxergando aquele negócio. Mas, cara, o cara não tá pensando lá na frente, só ao longo do tempo, cara. É umas coisas que a gente vê, é absurdo o que a gente vê, às vezes, as soluções que se faz. Essa é uma das, tá? Desculpa até atrapalhar um pouquinho. Eu digo que é engenheiro. Então, a todos os profissionais, qual é a mensagem que eu sempre levo? Não, até nas minhas redes sociais, eu sou Adair Alves, eu digo assim, não seja engenheiro, porque vem da negação, né? Então, você está deixando de ser engenheiro. Engenheiro, você está sendo engenheiro. Entendeu? Então, não seja engenheiro. Porque essas criações, essas soluções, elas vão dar ruim, como você disse. Com Porque certeza. essas patologias, elas aumentam. E quando você vai tratar uma armadura que foi corroída por algum desgastes, é sempre porque entrou algum outro tipo de material que não era previsto pela cobertura do concreto. Se você pegar a norma 6118, que é a norma de concreto armado, ela vai pedir para que toda a armadura seja coberta de concreto. Que seria a massa, areia, cimento, água e pedra, em suas devidas proporções para alcançar a sua resistência de projeto. Essa cobertura pode ser 3,5 cm, 4 centímetros, 5 centímetros, de acordo com a classe de agressividade daquele ambiente no qual está inserida aquela obra. Se for uma obra no litoral, a classe de agressividade é uma classe de agressividade mais pesada. Assim, se você está numa região aqui do centro de São Paulo, por exemplo, a classe de agressividade é baixa. Então, a cobertura para chegar até as armaduras é menor. E está certo, está dentro da norma, ok. Porém, no caso e no fato, onde você já tinha água infiltrando devido à falta ou algum problema que teve na impermeabilização de um jardim, de uma sacada, algo assim, dali do hall do condomínio, você começa a infiltrar, essa água chega até as barras do elemento estrutural e a sua resistência é comprometida porque começa a acontecer um processo devido à alcalinidade dos materiais. O cimento junto do ferro e água vai gerar uma pilha, corrosão, vai se deteriorar, vai aumentar de tamanho, explode o concreto cai. Primeiro aparece como se fosse uma fissura, uma rachadura, e aí por ali começa a passar a água. A água em contato com a armadura muda de tamanho que era inicial de projeto, ou inicial do material que foi comprado, né? E aí há uma necessidade de repor essa armadura. E como iremos repor essa armadura? Através de reforço estrutural, repondo com novas armaduras, mudança das dimensões daquele elemento estrutural. Isso, se não for feito a tempo, a edificação pode ser comprometida e vir ceder ou sofrer ali uma intervenção da defesa civil, algo mais pesado ali, que não é o que os moradores, condôminos gostariam. Imagina você ter um imóvel e aí, de repente, seu imóvel vale R$1 milhão. E aí, por conta de um problema que alguém que estava administrando aquele condomínio não prestou atenção ou deu essa engenhosidade lá, ele começa a valer agora 500 mil. Porque uma pessoa fala assim, eu vou sair daqui. Claro. Vou vender aqui a qualquer preço. E pega metade do valor que vale e passa o problema para uma outra pessoa.
Aquela pessoa percebendo isso fala, não, paguei 500, vou vender por 400. Então, todo mundo que está ali, que valeria os mesmos 1 milhão de reais, 1 milhão de reais, começa a ter desvalorização. Todo mundo fala assim, é naquele prédio que tá cheio de rachadura? É naquele prédio lá que tá todo aquele trincado? Que vai cair, já fala que quando passa pra frente já vai cair. Eu dou 200. Daqui a pouco não, aquele aí o prédio outro, que caiu uma parte. que já caiu uma parte? Então, vai passando, né? Aí fica o preconceito. Agora, vou fazer o papel que normalmente o Carlão faz. Eu tô bom, não. eu respondi a questão da transição para o empreendedorismo, né? Sim. Tá. Agora falando assim em termos leigos, né? Lá atrás você falou, né, da topografia, que é uma das fases iniciais lá atrás. Uhum. Explica pra gente o que é, né? Pra quem não conhece o que é a topografia, essa questão de olhar para o solo, o que é a topografia, qual é a função, né, dessa fase. O que acontece? O homem, ele sempre teve a necessidade de explorar o seu ambiente natural, seu habitat natural. Ele sempre teve que marcar aonde que ele conseguia as frutas, onde ele tinha as árvores, onde tinha a fonte de água, que ele conseguia pegar ali o riacho, aquela mina, algo assim, e ele escrevia nas cavernas alguns desenhos. Então, lá naquela época ainda que se escrevia nas cavernas, nas paredes das cavernas, essas figuras. Então, ele sempre marcou que ali naquela figueira, anda alguns metros, eu consigo ter um animal que vem beber água ali, então ali eu caço, ali eu mato. Então, e ele tinha que voltar naquele local. De forma que ele fazia, de certa maneira, um mapa para chegar naquele local. Depois você tem os egípcios fazendo as plantações de milho e trigo à beira do rio Nilo. Então eles separavam algumas faixas para cada pessoa, conforme o número de trabalhadores, conforme o número de filhos ou famílias que se juntavam àquelas famílias, podiam explorar aquela terra e fazer as suas plantações. Isso demandava de você fazer divisas, separar áreas para aquele plantio. De certa forma que também, para as irrigações, era necessário fazer como se fosse lá no Nordeste, ou alguém que estiver assistindo agora do Nordeste, as cacimbas, onde vai fazer um buraco na terra para fazer colher a água enquanto está chovendo. Então, toda essa necessidade foi necessidade humana, de conhecer o ambiente, conhecer a sua topografia, a sua altitude e conhecer a sua área, para eu dividir isso de forma igual entre as famílias, para que a produção possa ser igual entre ali o reinado deles, né, daquele momento. Isso foi sempre uma necessidade humana. E então a topografia, o estudo do ambiente, veio para resolver isso, ou resolve isso. Depois você tem Galileu Galilei, que começa a dar soluções para as respostas da física. Alguns outros físicos que entrou em contradição com a igreja, que dizia que a Terra era plana. Então, ele vai lá e faz uma demonstração, chega por cálculos matemáticos que havia possibilidade da Terra ser redonda, e isso passa pela topografia, pelo formato do nosso relevo. E aí, onde nós aplicamos hoje? Hoje, você contrata um engenheiro, um arquiteto, ele diz para você, eu tenho um lote, tem 1.000 metros quadrados, eu quero fazer uma construção nesse ambiente, eu quero ter ali a minha área de lazer, meu gourmet, eu quero ter uma quadra de futebol de areia. Ele vai estudar aquele local para que ele possa chegar, né, nas soluções de melhor aplicação do projeto dele. Ele precisa entender para que lado está apontado o norte, para entender quando será a maior insolação durante o dia.
ele vai fazer perguntas para o cliente. Se esse cliente gosta do sol da manhã ou sol da tarde, para ele fazer a disposição dos quartos de forma assertiva, para que aquela casa não seja uma casa com alguns problemas de habitabilidade dentro dela. Então, a topografia, ela vem para demarcar um lote. Você faz ali um loteamento, você tem um grande sítio, uma grande fazenda, e você cria ali diversas parcelas de solo, ou seja, eu tenho 50 mil metros, eu quero dividir aqui em áreas de 5 mil metros. E aí vou parcelar isso de forma que eu tenha uma rua que chega até, para que todos os lotes tenham frente para a rua. Todas essas chácaras, esses lotes, tenham acesso a uma portaria. Então já começa assim, um estudo de área. E a topografia ela resolve esse estudo de área. Dentro de um projeto arquitetônico, o arquiteto pega uma matrícula que vem do cartório, porque o primeiro fato é eu comprei um lote, você adquire no cartório uma documentação. Essa documentação tem uma descrição. Essa descrição está escrito assim: partindo do ponto 1 até o ponto 2 tem 10 metros, do ponto 2 ao 3 tem 25, do ponto 3 ao 4 tem mais 10 metros, ou 9, ou 10,5, e volta a fechar a figura no ponto 1 com 25 e 10 centímetros, algo assim. E aí ali compreende uma área de 255 metros quadrados. Como que é essa figura? Ela não é quadrada. Às vezes ela está com algum ângulo. E aí, quem fez aquele condomínio, quem fez aquele loteamento, seja um loteamento aberto ou fechado, ele utilizou ali dos equipamentos de topografia, seja eles teodolito, estação total, GNSS, todos esses equipamentos foram utilizados para fazer uma demarcação. E esse profissional foi embora, ele vendeu para a construtora, para o incorporador, ele vendeu aquele trabalho. Só que aquela matéria, aquelas curvas de nível, não era matéria de um loteamento. Era matéria, a curva de nível não era matéria para criar-se um loteamento. Então, quando o proprietário ele adquire uma área e ele precisa fazer o seu projeto, a sua edificação, e aí o arquiteto ou o engenheiro precisa entender onde ele vai colocar a disposição dos quartos, da área de lazer, do pé direito duplo onde vai entrar mais luz. Tudo isso ele vai entender através do contorno leste-oeste, do sol. Desta forma, a topografia vem resolver aonde está o norte, qual o tamanho dessa área, quais os recuos, porque cada municipalidade, cada condomínio, ele vai aplicar uma norma interna. Precisa ter 2 metros de recuo do lado direito, 2 metros de recuo do lado esquerdo. Precisa ter 5 metros de recuo na frente do lote. Precisa ter 2 metros no fundo até chegar à primeira edificação ou uma piscina. Então, partindo desse princípio, qual é a melhor forma? Vai precisar fazer uma retirada de terra? Se o lote for um aclive, um declive, como isso se comporta? Qual é a distância ali da guia até o final do terreno? Qual é o desnível? Então, quando você coloca um serviço de topografia para fazer a sua planta topográfica plana e altimétrica, que ele vai entender a questão plana, que são as distâncias do começo até o final, e a altimetria, que é quantos metros eu tenho de declive ou de aclive. Então, isso dar-se um produto do técnico de engenharia, do técnico de agrimensura, que vai entregar essa planta, essa folha, essa RT, essa responsabilidade técnica daquele trabalho que ele levantou para quem vai projetar. A pessoa de posse disso faz ali o projeto. Então, ele atende nessa questão. Tem outras questões também que a topografia resolve. Eu posso dizer, então, que a topografia ela se preocupa, né, com a viabilidade técnica, o que é possível naquele terreno, o que é possível você solo, construir. E também com a usabilidade de
melhor disposição de acordo com aclive, declive, sol e tudo mais. Ele vai Ele auxiliar... olha para as duas perspectivas. Ele não vai resolver a questão da insolação e etc. Porém, ele vai marcar no projeto aonde fica o norte. E, de certa forma, o técnico tem que conhecer isso. Tem que conhecer. Então, o cliente que está hoje nos assistindo, ele tem que saber se ele está contratando um bom profissional. De repente, é um profissional que não conhece ou passou pela faculdade e não, de maneira nenhuma, nós vamos falar mal da formato que hoje nós temos de ensino. Mas as formas que hoje os profissionais conseguem alcançar a sua graduação precisa urgentemente de uma revisão. Isso pode soar, de certa forma, talvez até um pouco agressivo, mas se você pensar bem, quem esteve no banco da faculdade, como os nossos engenheiros que se formaram 15 anos antes da minha formação, onde eles estudavam das 7 da manhã às 5 da tarde, 8 horas por dia, 8 aulas durante 5 anos. Depois ainda tinha que se fazer seus estágios. E hoje você tem uma carga horária de 4 horas aulas, onde durante um período de 5 dias da semana, uns 2, 3 tem aula vaga. Uns 2, 3 são atividades complementares. É para você ir no cinema e tirar foto e fazer um relatório. É para você assistir um filme na sua casa, fazer um relatório e entregar. Será que nós estamos formando profissionais? Será que esses profissionais vão ter essa experiência que o sol no quarto do seu filho vai ser melhor se tiver apontado para o norte? Eu acho que além disso também você tem uma outra questão, que eu acho que é a informação demais, né? Às vezes a informação demais também pode atrapalhar um pouco esse processo, porque o consumidor final também, hoje ele vai lá na internet, não tem nada contra, tá, gente? Acho que assim, cada um faz o que tem que fazer, né? Afinal de contas, o investimento é seu, a responsabilidade é tua, mas o cara vai lá hoje e compra o projeto pronto. Ele não tá ligado da onde que vai nascer o sol, se é do norte, se é do sul, se é... né? Ele não quer saber onde que é nascente, é poente, se bate vento, se não bate vento, se meu filho vai ficar aqui. Não, aquele projeto é legal, cara. Comprei, olhei, da hora. Aí eu vou lá para aquele profissional lá, sei lá, seja o profissional que for. Os técnicos vão chamar esse profissional de canetinha. É isso entendeu? que você vai falar. Aí você vai pegar, você vai falar assim, caramba, o cara vai lá e faz. Só assina. O cara vai lá e assina. Aí vai lá o empreiteiro, né? A construtora e o Caramba 4. Tô aqui com o projeto assinado. O que você vai fazer? Vai certo? fazer. Então, assim, de novo, a gente volta para aquele princípio de que, porra, tudo você tem que procurar um profissional especializado, que ele vai te dar a melhor orientação para aquilo que você precisa fazer. E às vezes é o seguinte, é aquela questão que a gente sempre fala, né, Du? O balato sai calor. Não sai calor, balato. Então, assim, às vezes procura esse profissional porque ele vai te passar a recomendação ideal. Nada contra esse tipo de trabalho, acho que tudo tem mercado para isso, mas entenda o que é que você está comprando, por que sai tão barato. Afinal de contas, você vai fazer um investimento, esse investimento não é uma coisa simples, independente do tamanho. Seja para quem tem mais poder aquisitivo, para quem tem menos poder aquisitivo, você vai fazer um investimento que ele vai te durar, no mínimo, aí um período que é a longo prazo. A sua vida inteira. E entender também o conceito do que realmente é esse barato que você tá achando. Né? Barato é problema. Porque às vezes você tá achando que você tá economizando e dali um período que pode ser 3 anos, 2 anos, 10 anos, você ter um custo 3, 4, 5 vezes mais do que aquele custo inicial. E aí, tem uma outra parada também que às vezes a gente não presta atenção, cara. Não é só um custo, é tudo aquela questão que a gente tava falando de segurança e saúde também, né? Sim. Aí, caramba, meu filho ele é asmático. Meu filho tem renite. Ou eu tenho renite. Claro. Às vezes tem algumas coisas patológicas que a gente carrega pro resto da vida de um projeto que começou
né? Tem um e não mo- foi muito bem estudado. Aí você vai ver um mofozinho ali num canto X. É o Que é sol que porque não... o sol não entrou do jeito direito, da maneira porque que lá no deveria, projeto... o vento não tá batendo, não tá Não. entrando da maneira que deveria. Então, cara, tudo vai te causar um problema É. posterior, né, cara? Agora, assim, a gente, infelizmente, já tá estourado no tempo. variar, né? Pra variar. Eu não venho mais. Mas... Eu não venho mais, me convida Não, mais. só uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Se eu entendi bem, hoje, se eu fizer a afirmação de que o ensino, como está estruturado, ele falta prática, essa afirmação estaria errada, longe da realidade, ou é mais ou menos esse caminho? Eu vou falar de uma escola técnica que tem no meu município, aonde eu já passei por essa escola técnica. Os alunos que tinham que se formar em uma área de técnico de construção civil, eles precisavam fazer o estágio em uma construtora, em um escritório de engenharia. Hoje, não é mais obrigatoriedade fazer o estágio. Então, para você pegar o seu certificado e ter o seu certificado válido, possível de se levar até o CREA e se formar e se apresentar-se como um técnico de edificações, você não precisa mais fazer o estágio técnico. Então, eu vejo que isso é uma grande falha da rotina ali da programação de matérias no quesito de obrigação. Ah, mas eu não vou conseguir as empresas que abrem espaço para o meu aluno conseguir estar se formando. Então é melhor eu tirar essa obrigatoriedade para que todos os meus munícipes ou os alunos que estudaram aqui não reclamem que não estão conseguindo pegar o certificado porque as empresas não abrem portas. E eu vou dizer aqui para você, a empresa no qual eu sou o CEO dela, G4 Geoengenharia, está de portas abertas para alunos fazerem os seus devidas horas técnicas complementares para os seus devidos estágios. Ah, eu tenho mais uma convergência mais para o lado da topografia, a gente tem um setor de topografia. Eu tenho uma convergência mais para o setor de arquitetura, eu tenho um setor de arquitetura. Eu tenho uma convergência mais para obras. De repente eu tenho um engenheiro de obras que pode estar monitorando esse aluno. Eu tenho mais uma convergência para o cálculo estrutural, fundações. Então nós temos comigo ou com o meu engenheiro de estrutura também, posso fazer um acompanhamento desse aluno. Por que isso não é uma obrigatoriedade? Então nós somos uma empresa onde nós temos estagiários e esse estagiário está lá para aprender, para se complementar. Recentemente, uma aluna dessa escola técnica saiu para uma outra empresa e ela fez muitos projetos de hidráulica. Aproximadamente, ela passou de 5 projetos hidráulicos, no qual esses projetos hidráulicos, depois de uma revisão nossa, de supervisão, foi entregue para os nossos clientes, com a chancela da nossa assinatura de responsabilidade técnica. Então, esses alunos saem formados com uma determinada experiência, só que essa matéria não é obrigatória. Então, um apelo aí para os coordenadores de curso, um apelo aí para os vereadores que fazem as normas do município, que a obrigatoriedade do estágio técnico, isso é importante, e não somente no estágio técnico, da área de cursos técnicos, também para os engenheiros, arquitetos. Acredito que isso vai enriquecer muito. Outra situação que eu critico, que acredito que poderíamos melhorar, é a questão do online. Essa matéria online. O famoso EAD. O EAD. É interessante alguma situação, pode ser em EAD, perfeito. Porém, a interação da sala de aula, ela é muito importante. O curso complementar é ótimo. Você pode, aquele professor que está lá em um município que é longe da sua casa, quero estudar com ele.
eu vou abrir aqui uma sala no Zoom e faz uma mentoria comigo. Eu sou mentor, eu tenho um curso online. Você pode ter uma mentoria comigo. Porém, não e você pode estar em qualquer lugar do Brasil. De repente você está assistindo essa live em Manaus, você está assistindo no Pará, em Rio Grande do Norte. Mas aí eu acho que o objetivo é outro. Aí o objetivo é outro, é complementar a base que você já teve na faculdade. De formação acadêmica em si, né? Não. Mas eu acho que Então, é por aí. nessa linha. Então, respondendo essa pergunta, eu vejo que falta esse olhar aí, tanto dos coordenadores de curso, quanto das instituições técnicas e, enfim. E só uma observação, né? E aí é minha observação, minha responsabilidade. As empresas entender, e não só entender, mas praticar o conceito real do estágio, né? Que é uma pessoa para aprender, para ser formada, para adquirir o conhecimento prático, né? Exatamente. Porque a gente vê acontecer muito de as empresas utilizarem o estágio como uma opção para uma pessoa que vai fazer a mesma coisa de um formando, só que ele vai remunerar num valor a menor e aí abre vagas de estágio pedindo um monte de experiência, porque na prática ele vai fazer realmente algo que um formato faria, né? Ele não precisa ter experiência. Ele tem que estar estudando, né? Então, ele não pode classificar lá a chamada de vagas de estágio que a pessoa já possua algum conhecimento. Sim, senão, ele muda a característica. Que é uma prática que, infelizmente, a gente vê bastante. Agora, Deir, a gente costuma sempre encerrar, né? Fazendo aí um desafio, vamos dizer assim, né? Que é o seguinte, se você pudesse se desconstruir e resumir a sua essência em uma frase, sabendo que essa frase ela vai ser abrangente, ela vai inspirar as pessoas de todo mundo, que frase seria essa? Agora você me pegou, né? Eu tava aqui todo na polpa, né? Agora eu vou ter que raciocinar, vou ter que pensar, né? Vamos lá. Essa frase seria necessário que você... Deixa eu recapitular aqui uma importante missão, né? Porque essa frase ela vai ficar para sempre. O formato que nós estamos aqui, um formato digital, um formato gravado, né, que vai se estender para quem está aqui ao vivo assistindo e para quem vai assistir depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, ele vai ouvir o que a gente falou. Então, ele pode utilizar isso a qualquer tempo. A frase seria: não olhe para nada que ao seu redor possa te parar. Olhe para dentro do seu coração e enxergue a real essência do seu ser, sem estar querendo agradar a um ou outro. Vibre sempre na vibração do seu coração em direção ao que você deseja e você sempre será feliz. Encerra. Parei. Chega a conta aqui. Tchau, Du. Simples assim. Como assim? Não vai embora. Volta aqui. Muito bom. Não, Profundo mas isso, hein? é isso. Profundo. Profundidade toda. Bom, vai embora. Continua aí. Não, mas começa com você, suas considerações Depois finais. dessa profundidade, não. É algo muito filosófico aqui, esse fechamento. Bom, mas Por isso que gostamos de professores. agradecer ao Deir, não só a presença, mas assim, dividir essa questão. Acho que é muita informação legal, técnica, que a gente tentou trazer de uma maneira mais leve, assim, porque realmente é algo importante a gente trabalhar com essa essência, entender isso, entender que de todo o princípio tem que ser muito valorizado, principalmente em tudo aquilo que você desenvolve, né? Na sua profissão, na tua empresa, naquilo que você educa, que você ensina. Então, é muito legal que as pessoas tenham essa visibilidade e valorize isso.
Porque às vezes, quando eu falo barato sai caro, principalmente neste caso aqui. Sim. Porque amanhã ou depois você vai ficar com imóvel que não é um investimento a curto prazo. Então passa 5, 10 anos, pode ter certeza que você vai ter patologia, e aí o custo de manutenção disso, ou manutenção, ou até mesmo para resolver o problema, às vezes acaba sendo muito mais caro do que você gastaria no princípio. Então, às vezes eu invisto um pouquinho mais, justamente nessa parte estrutural, né, para que não se tenha esse problema posteriormente, né, para que lá no futuro você fique mais tranquilo. Mas independente de qualquer coisa, cara, muito obrigado. Acho que a visão foi muito bem passada. Essa questão, essa história que você carrega é muito legal. E é muito legal entender que, cara, a vida da gente a gente tem que estar preparado mesmo para mudança. E essa mudança dói. Você ter que se reinventar dói. Você ter que cair no mundo e bater de frente com as coisas, tudo dói. Exige com muitas concessões. Né? Nada é fácil, mas, cara, é o que você falou. Se você não entender e não tiver coração aberto e não for persistente, aí é um pouquinho complicado. E é muito legal ver você, não só na sua persistência, mas também no reconhecimento disso e na conquista que vocês vão tendo disso daqui, né? Então é muito legal e parabéns fazer parte desse empreendimento teu aqui, né? Que é essa obra de arte. Beleza? Beleza. Obrigado, viu, Daí? Obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês por estar abrindo a porta da casa de vocês aqui, né? Esse estúdio, para que a gente possa transpor nosso conhecimento, dar uma luz para quem está aqui no canal. Isso é muito importante. Isso eu gostei da linha do Podcom, porque é uma linha para você desconstruir, ou seja, você desmistificar aquele conceito de que isso aqui é uma caixinha fechada, não mexe aqui que isso é meu. Então vocês estão abrindo, vocês convidam pessoas que abrem o que realmente como faz, é assim, sem cortinas, né? Isso é importante. E lá no livro eu tenho exatamente o título do capítulo, diz assim, construa sua carreira de sucesso. O maior empreendimento é você. Então, sempre investindo em você, sempre buscando conhecimento, nunca parando de estudar. Acho que essa é uma boa frase também, um bom caminho para você chegar nos seus objetivos, na sua missão na Terra. Legal. É isso. Daí, gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela disponibilidade de você transmitir conhecimento, né? Eu sempre tenho um agradecimento especial aos professores, porque eu acho que é extremamente importante todos aqueles que se dispõem a transmitir conhecimento, né? Porque é algo que você está pensando num todo, né? Sim. Você está pensando numa evolução coletiva, porque você transforma uma pessoa, que transforma outra pessoa, que transforma outra pessoa, e assim, né? Você transforma o coletivo como um todo. Agradecer a disponibilidade, a sua prontidão, né? Desde quando fizemos o primeiro contato, lá no evento, lá no Network Constru, você sempre se mostrou, né? Disponível. Sim. Sempre muito aberto, então gratidão. E uma gratidão imensa, reforço aqui, pela sua profissão e por transmitir conhecimento, que isso é extremamente especial. Não, estamos abertos, quem quiser nos encontrar, pode encontrar no @eu-sou-Adeir-Alves, o canal de comunicação ali para essas questões dos cursos que nós ministramos. Nós acabamos de fazer um curso em Carapicuíba, um curso de georreferenciamento. Lá em Barueri, um curso de fundações. Lá em Jandira, outro curso de fundações. Um de estrutura também lá em Jandira. E tem aí outras agendas já pré-agendadas, não vamos passar aqui. Mas vai lá no @eu-sou-Adeir, @eu-sou-Adeir-Alves. Siga-nos para que as nossas notificações cheguem aonde terá esses cursos. E são cursos gratuitos que o CREA ministra para os técnicos, para os engenheiros. Olha que legal. Então não tem custo. Você é engenheiro, você pode entrar lá. Não, mas eu não sou da associação.
a associação vai abrir as portas e o curso é gratuito para qualquer pessoa. Tem muita gente que sai da Zona Leste e faz na Zona Oeste sem custo algum. Legal. E Aí. por que não estar junto Conhecimento. conosco, né? É isso. E o outro arroba seria o arroba G4Gel Engenharia, arroba G4Gel.engenharia, que é a nossa empresa. Então venha conhecer tudo que a gente faz ali, que estaremos prontos a atender e resolver essas questões que muitas vezes a população em geral, o público, o cliente não consegue resolver. E os técnicos também, que precisam das matérias que a gente aplica, possa estar servidos ali com a nossa empresa. É isso. E a gente, como sempre, deixa todos os contatos aqui embaixo. Inclusive, vamos deixar todos os cursos, né, que o ADI ministra. E até, se você quiser passar algumas referências de cursos que você acha que é importante para quem está buscando conhecimento nas áreas, a gente deixa tudo aqui embaixo. E gratidão pela sua audiência. Curtam, principalmente compartilhem bastante, para que essa mensagem seja muito abrangente, né? E que a gente consiga cada vez mais se aproximar do nosso propósito, que é disseminar informação, e disseminar informação, e disseminar informação, e assim tornar a informação cada vez mais abrangente e que ela chegue em todos que precisam e que valorizam a informação. E é isso. Mas Gratidão. Só para finalizado, agradecer também os nossos parceiros, né? Que a gente não pode esquecer da OIO, construtora. E a gente não pode esquecer também da Impulso, que vem nos dando apoio. E as novidades que estão chegando para vocês no futuro muito breve. Mas muito legal, muito obrigado. Eu acho que é isso. É isso. Gratidão. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado.